da contabilidade com o direito. Gravando. Gente, direito empresarial, né, o conjunto de regras, né, é o conjunto de regras que disciplinam atividades privadas, né, de pessoas que criam empresa. Então, isso é direito empresarial, né? A teoria do direito empresarial passa a ter dois sujeitos do direito, né? O empresário e a empresa. Essas duas pessoas que eu quero que vocês conheçam hoje. Quem é o empresário e quem é a empresa. Né? O empresário, de acordo, como eu falei para vocês, sempre é assim. Artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços, produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Então, esse é o empresário. Promover uma atividade de circulação de bens ou de serviços para pessoas ou comunidade caracteriza-se empresário. As principais obrigações do empresário são registro de nome empresarial, ele precisa registrar, abrir o seu CNPJ, não pode, na ilegalidade, soltar o seu CNPJ, abrir uma empresa sem ter CNPJ, registro de contatos e estatutos de constituição de empresa e registro de livros comerciais. Esse registro de livros comerciais é justamente a contabilidade que faz. Olha aí. Esse registro é justamente a contabilidade que faz. Tá certo? O conceito, segundo o Código Civil, o empresário ele pode ser dividido em dois conceitos, né? Empresário individual, aquele antigo comerciante, né? Aquela pessoa que abriu o seu comérciozinho, ele pode ser individual, caracterizado como empresário individual, ou empresário coletivo, através de sociedades empresárias. Junta-se um ou mais dois amiguinhos e formam uma empresa. Tá certo? O empresário individual possui CNPJ apenas para ter os mesmos tratamentos tributários que uma pessoa jurídica, ele vai abrir um CNPJ, e a sociedade empresária não é um empresário, mas sim uma sociedade. São pessoas, né, que criam empresas para trabalhar e ver o que pode acontecer, o que pode trabalhar, entender, criar alguma oportunidade, né, uma venda ou uma negociação de um produto. Né? Os empresários em geral, são pessoas físicas, empresários gerais ou jurídicas, sociedade empresários, necessitando de um nome para exercer suas atividades profissionais. E esse nome que essas empresas, ou essa pessoa, ou essas pessoas criam, é conhecido como razão social do empresário individual, que é o nome do empresário que exerce atividade sozinho, denominação social, o nome fantasia da empresa, exemplo, SA Limitada, e firma ou razão social, que é justamente o nome que é registrado. Exemplo, aquele negócio que inclui os aditivos, né? E companhia, e filhos, e irmãos, tem, né? Mercantil pais e filhos. Sei lá, bolos e companhia, por aí vai. Então, são essas firmas que é conhecido como razão social. E aí, que não pode ser empresário, que não pode constituir uma empresa, são essas pessoas. As pessoas menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem a necessidade de servimento para exercer pessoalmente os atos de vida civil, ou os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então, são essas pessoas que, de forma alguma, vão poder abrir as empresas. E aí os EVs, as pessoas que bebem, sei lá, enfim, inúmeras pessoas não conseguem constituir essa empresa. Aí vocês depois vão ler o material bem autoexplicativo, né? São proibidos, né? São proibidos de exercer qualquer atividade empresarial. Funcionários públicos, empresários falidos quando não forem reabilitados, servidores militares da ativa, por efeito de consideração penal, estrangeiros sem visto permanente no país que está morando. Então, essas pessoas não podem, de forma alguma, abrir um CNPJ. Tá certo? E a empresa? Né? O que é empresa? Empresa, juridicamente, a empresa é a atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços destinados ao mercado. Então, isso é empresa. Trata-se, portanto, né, de pessoas, né, que são de entidades que planejam a circulação ou a venda de um produto. Então, isso caracteriza-se como empresa. A empresa pode ser
excedida pelo empresário individual, pessoa natural, pela sociedade empresária, pessoa jurídica, como eu falei para vocês, inicialmente, tá certo? O estabelecimento, e precisam ter estabelecimento comercial, que é o conjunto de bens que o empresário reúne para a exploração das suas atividades. Então, aquela estrutura física, né? Aquela estrutura física de uma constituição de uma empresa é conhecido como estabelecimento empresarial para crescer, para fazer essa empresa, para pensar, né? Para começar a executar essa circulação de bens e mercadorias, precisa-se de um estabelecimento comercial. Né? E os elementos do estabelecimento empresarial são capital, né? Coisas, exemplo, instalação, mercadoria, vitrine, máquinas e utensílios, dinheiro de caixa, ou coisas incorpóreas, exemplo, locação, alguma coisa desse tipo. Então, isso faz parte de um estabelecimento comercial. O trabalho, né? O serviço do proprietário, direção de gerenciamento, ou seja, onde os administradores entram aqui, né? O trabalho, a organização, os bens e serviços, capital e trabalho devem ser ultimamente organizados e combinados. Então, isso são outro elemento que faz parte de um estabelecimento comercial. E o ponto comercial em si, né, é o local onde o empresário expõe as mercadorias para ser vendidas e, obviamente, é impossível não ter a própria clientela, que é o que a gente vai já trabalhar no marketing, que vai começar a somar para poder trazer, para poder montar esse estabelecimento comercial, tá certo? Então, nessa aula eu queria que vocês entendessem o que é empresário, né? O que é empresa, o que é direito empresarial, o conjunto de regras que disciplinam as atividades empresariais implementadas entre essas duas pessoas, empresa e empresário, que eu acabei de explicar cada uma, né? O que é empresário, o que é empresa. E como funciona essa formação dessa empresa. Tá certo? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Estou realmente tentando acelerar, porque eu sei que já está cansativo. Mas eu estou tentando acelerar o máximo que a gente pode. Tá bom? E aí, no final, a gente tem algum tipo de... coloquei alguns exemplos aqui de lojas, né, de empresas que foram constituídas dentro de dentro de um estabelecimento comercial. Por exemplo, o Walmart, que é o estabelecimento comercial da Walmart. Concorda comigo que dentro desse estabelecimento tem todas as variáveis que eu acabei de explicar. As lojas americanas da mesma forma. Olha aqui a loja americana dentro e olha aqui o Walmart, né? A loja Walmart no interior da loja. Então, é esse estabelecimento comercial que constitui a junção, né, a formação de uma empresa, entre empresário e empresa com CNPJ. Tá certo? Mais uma vez, eu vou parar aqui a gravação